Olá, pessoal, vamos falar um pouquinho de terapia nutricional em unidade de terapia intensiva, tá? Assim, entender um pouquinho sobre a nutrição e saber identificar se esse paciente está, que tipo de dieta esse paciente está recebendo. Então, os tópicos que nós vamos abordar é discutir o significado da terapia nutricional, a importância, definir quais as vias de alimentação, discutir sobre formas de administração de dieta, discutir sobre as indicações da terapia, discutir o conceito de equipe multiprofissional de terapia nutricional. Nós temos que identificar primeiro quem é o paciente, né? É um bebê prematuro que precisa de uma dieta, é um paciente em estado na terapia intensiva, comatoso, desnutrido. Isso é extremamente importante. E de acordo com o tipo de paciente, a gente vai observar os dispositivos que ele está fazendo uso, a gravidade do caso, infecção, prognóstico, que é a maior preocupação, né? Além das necessidades da idade, do tipo da dieta e a recuperação que a gente precisa para esse paciente. Identificação do paciente sobre o risco de desnutrição e de complicações relacionadas à desnutrição. Se esse paciente já está desnutrido, qual é o risco dele? Avaliação do estado nutricional propriamente dito com métodos diretos e indiretos. Variáveis que avaliam o risco: um diagnóstico primário, comorbidades, peso, altura e IMC, variação de peso no tempo, idade e classe social. Mas vocês vão observar que a nutrição, como a gente trabalha em equipe multi, que a nutricionista, não na UTI, né? Ela vai avaliar de outras formas, mas a nutricionista nos pacientes oncológicos, ela avalia o peso, a altura, o IMC desse paciente, às vezes diariamente. E o que é uma terapia nutricional? A terapia nutricional é a peça fundamental nos cuidados dispensados ao paciente crítico, devido às evidências científicas que comprovam que o estado nutricional interfere diretamente na evolução da sua evolução clínica. Isso é extremamente importante, não só para o paciente da UTI, como paciente ambulatorial, paciente oncológico ambulatorial, os nossos pacientes. A dieta traduz muitas vezes o estado de saúde desse paciente, tá? Então, nós temos que ter, para esse início de suporte nutricional, uma visão do estado geral desse paciente, do risco nutricional que ele está correndo e de doenças de base e gasto energético. Então, a terapia nutricional, ela pode ser a TNP, que é a terapia nutricional parenteral, a TNE, que é a terapia nutricional enteral, ou os alimentos consumidos pela via oral. E aqui também a gente trabalha um pouquinho a nossa área, né? Esse paciente, ele tem que passar por uma dieta oral, mas ele é desdentado. E isso a gente tem que avaliar. Se eu está conseguindo receber essa dieta e às vezes sinalizar para a nutricionista, tá? Na nutrição oral, o consumo dos alimentos é por via oral, VO. Considerar a escolha da nossa dieta. Através do quê? Da idade, dos hábitos alimentares, dos sintomas do trato digestório, da dentição, extremamente importante, do estado nutricional que esse paciente já se encontra, de patologias e da condição clínica em geral. Tipos de dieta. Ela pode ser líquida, pastosa, leve e geral. E quem vai prescrever muitas vezes essa dieta somos nós. Lembra quando eu dei aula de prescrição? Primeiro item da prescrição, dieta. Então, eu internei meu paciente sob minha responsabilidade, eu não estou em acompanhamento com uma clínica e eu vou fazer um procedimento. Para eu realizar o procedimento, eu vou pôr dieta, jejum. Eu realizei meu procedimento na cavidade oral, eu tenho que saber que tipo de dieta eu vou prescrever para esse paciente. Uma dieta líquida, uma dieta pastosa, uma dieta leve. Na dieta leve, observa que existem alguns alimentos que ele vai precisar mastigar.
ou uma dieta geral. Então, isso aqui é importante porque nós é que prescrevemos. Então, eu quero que esse meu paciente, no pós-operatório imediato, fique com uma dieta líquida. Depois de 2 dias, eu indico uma pastosa, uma leve, até que ele possa voltar para a dieta geral. A nutrição enteral. A nutrição enteral é a ingestão controlada de nutrientes de forma isolada ou combinada, de composição definida ou estimada, especialmente formulada e elaborada para complementar e ou substituir a alimentação oral, em pacientes desnutridos ou não, conforme suas necessidades nutricionais, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando-se a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos e sistema. Nutrição enteral, vocês vão observar bastante nos pacientes oncológicos. Às vezes, para complementar pacientes oncológicos, pacientes de cabeça e pescoço, muitas vezes eles já não conseguem mais deglutir, eles não conseguem mais ter uma dieta via oral. Aí é passado uma nutrição enteral, tá? Então, a nutrição, ela vai servir para quê? Ou para complementar, ou para substituir a alimentação naqueles casos dos pacientes que não podem mais se alimentar por via oral. Oferta de dietas ou fórmulas, incluindo leite humano, diretamente aonde? No trato gastrointestinal, TGI, funcionando por meio de uma sonda ou estomia, distalmente à cavidade oral, diretamente no estômago, duodeno ou jejum. Então, você vai dar uma dieta, que pode ser uma fórmula, ou você pode ser até um preparo feito em casa, a dieta enteral, que você vai colocar através de uma sonda ou de uma estomia, que eu vou falar logo na frente. Então, quais são as indicações? Casos em que não se pode ou não se deve utilizar a via oral. Casos em que a ingestão por via oral é insuficiente para suprir as necessidades nutricionais, então você precisa complementar. E casos de desnutrição ou risco nutricional. Outras indicações: processos inflamatórios da boca e garganta. Paciente apresenta uma lesão importante na boca e ele não consegue receber a dieta via oral. É indicação, sim, de uma nutrição enteral. Distúrbios da sucção ou da deglutição. Anomalias do trato gastrointestinal superior. Tumores oral ou de cabeça e pescoço. Nos traumatismos ou queimadura facial. E necessidade de ventilação mecânica ou sedação. Outras indicações: na cirurgia do trato gastrointestinal, nos estados hipercatabólicos, nas diarreias crônicas não específicas e em casos de anorexia ou desnutrição comprovada. A nutrição enteral, ela também tem suas contraindicações, que podem ser absolutas ou relativas. As absolutas é quando eu tenho uma disfunção do trato gastrointestinal, uma obstrução ou isquêmica intestinal, ou uma fístula de alto débito, dependendo do nível, no ilho paralítico, né? Lembra que eu falei que era o ilho paralítico? É aquela falta dos movimentos intestinais, tá? Numa má absorção, numa instabilidade hemodinâmica e na impossibilidade de um acesso enteral. As relativas, quando eu tenho alteração do trato gastrointestinal por uma dor pós-prandial, por vômitos, diarreia e hemorragia. E a recusa dos pacientes. E pacientes ainda em cuidados paliativos, ela pode ser uma indicação ainda relativa. Então, aqui, para eu escolher essa minha fórmula, né? Como que eu vou escolher a fórmula da dieta enteral? Não somos nós que escolhemos, mais uma vez eu reforço. Isso é o pessoal da nutrição. Eu tenho que se basear no quê? Na doença do paciente, na idade, nas necessidades nutricionais, na via de acesso, na capacidade digestiva e absortiva, na necessidade de restrição hídrica. Então, ela vai formular o que é melhor para esse paciente. E essa fórmula deve ser atender todas as necessidades individuais e atual do paciente e ser adequado ao problema daquele momento.
Pode ser que um dia ele precise dessa necessidade, passou 2, 3 dias ou uma semana, eu tenha que alterar a minha fórmula enteral. Vias de acesso, para vocês entenderem um pouquinho. Elas podem estar dispostas no estômago, no duodêmono ou no jejum. E a escolha é baseada o quê? Na condição clínica do paciente, na previsão do tempo de uso dessa nasoenteral, né? E nas avaliações do risco de complicação. Então, eu posso ter uma sonda ou um catéter, que é o que vocês vão observar bastante nos pacientes de cabeça e pescoço. Ela pode ser orogástrica, normalmente, paciente ambulatorial de cabeça e pescoço, ele vem com uma sonda nasogástrica, tá? Sonda nasogástrica. E os pacientes, às vezes, na UTI, você pode observar, às vezes, a presença de uma sonda orogástrica e a nasogástrica também. Depende do tempo. Se é um paciente que vai ficar muito tempo com essa sonda, devido às complicações, eles preferem fazer o quê? Uma ostomia, que é uma gastrostomia, GTM ou GTT, ou uma jejunostomia, que é o GTM ou GTT, que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó, a sonda ou catéter, aqui é uma sonda nasogástrica, o bebezinho, uma sonda orogástrica, aqui também uma sonda nasogástrica. Então, uma sonda, via de acesso, ela pode ser tanto nasogástrica como orogástrica, e ela pode ficar tanto na região do duodeno, quanto na região do jejum, tá? E ela é feita, depois da passagem, é feita a verificação através do exame de imagem. A ostomia, a gastrostomia, que é GTT, e a jejunostomia, que é JTT. Então, aqui, ela é colocada, tá? Esse dispositivo, essa sonda, diretamente no estômago, através da parede abdominal. Ele pode ficar com esse dispositivo através dessa mangueirinha ou pode ficar localizado aqui diretamente, tá? Pacientes que vão ficar por muito tempo com uma dieta enteral, às vezes é preferível passar uma GTT, fazer a GTT, feita através de endoscopia, tá? Procedimento, assim, praticamente até que simples, mas feito sem cirúrgico, feito através de uma endoscopia. Vias de acesso. Aqui é um diagrama que ilustra a necessidade da nutrição por sonda e o tipo de indicação, tá? É só para vocês terem uma noção das indicações, não é uma coisa muito focada já diretamente para nutrição, então acho que já foge um pouco do nosso meio, né, da nossa fase mesmo de atuação, então, mas a gente tem que saber o que interessa para nós. O paciente vai ser internado, ele vai ter uma complicação na cavidade oral e ele vai ficar muito tempo sem poder se alimentar por via oral. Eu vou discutir com a nutrição e vou pedir para ela, olha, é preciso passar uma sonda nasogástrica, tá? Para esse meu paciente. Perfeito. A GTT, que é a gastrostomia, dificilmente a gente indica, tá? Nos nossos casos. Nós vamos pegar pacientes que já fazem uso de GTT. Eu tive um caso nesse tempo aí de hospital que eu tive que indicar uma GTT juntamente com a nutrição. Mas era um paciente politraumatizado que já estava há muito tempo, às vezes ele é um paciente que já está fazendo uso de uma sonda nasogástrica e a gente troca essa via de acesso para facilitar. E ele é muito relutivo, o paciente relutava, ele não queria ficar com a nasogástrica, e aí foi discutido com a nutrição entre nós e o paciente e optou-se para passar uma GTT, tá? Então, é só para ilustrar para vocês esse tipo de indicação. Então, a sonda nasoenteral em localização gástrica, ela tem o quê? Vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens? Maior tolerância, as fórmulas são variadas, permite progressão de volume em curto tempo, melhor tolerância à osmolaridade e de fácil posicionamento. A desvantagem, gente, é o risco de aspiração e isso é muito comum. Maior risco de saída acidental da sonda. Ah, foi tomar banho, puxou sem querer, a sonda saiu de posição. Ele tem que vir para o hospital para recolocar, tá? E isso são uma das desvantagens
e é bem comum acontecer, tá? A nasoenteral em localização enteral, né? Ou aqui, gente, enteral que eu tô falando é na relocalização em jejum, tá? Ela tem a vantagem de ter menor risco de aspiração, porque ela tá já na posição mais abaixo da região gástrica. Ela permite a nasoenteral quando não é possível alimentação na região gástrica e a maior dificuldade de saída acidental dessa sonda. Então, essas são as vantagens. A desvantagem é que ele requer dietas iso ou hiposmolares. Por quê? Porque a absorção agora é no jejum. E o risco de desalojamento acidental para o estômago. Então, aqui, quando eu perco aqui a localização do jejum, ele vai para o estômago. Então, eu tenho esse risco, que é uma desvantagem. Mas eu requero sempre dietas com outras alterações por causa da absorção, tá? A infusão da dieta. A administração da dieta interal, ela pode ser intermitente, em bolos ou gravitacional, ou contínua com o uso de uma bomba de infusão. Onde você vê bomba de infusão? Normalmente nos hospitais, tá? Em pacientes que fazem home care, então ele já apresenta essa bomba de infusão, e a intermitente ou bolos ou gravitacional são os pacientes que vêm no ambulatório, que fazem dessa dieta em casa. Ela deve ser feita lentamente, com o paciente sempre sentado ou reclinado de 30 a 45 graus para não ter o risco de broncoaspiração. A progressão do volume da dieta interal precisa ser gradual e depende dos seguintes fatores: do que? Condição clínica do paciente, via de acesso utilizado e o tipo de fórmula escolhida, devido à osmolaridade. Por isso que eu falo, esse tipo de dieta tem que ter o acompanhamento da nutricionista, tá? Existem muitos hospitais, é padronizado. Você clicou a dieta lá, ele já dá mais ou menos um tipo de fórmula. Mas normalmente é discutido com a nutricionista passa, avalia cada caso e direciona cada dieta para o paciente. As fórmulas enterais, elas podem ser caracterizadas quanto forma de preparo, caseiro, artesanal ou industrializada. Muitos pacientes não têm condições de comprar esses preparos industrializados. Então, a nutricionista, mais uma vez, vai marcar um dia no ambulatório, vai passar toda essa dieta e toda a orientação como o familiar vai preparar, tá? E essa indicação padrão específica. Suprimento de energia completo ou incompleta e a complexidade polimérica ou semi-alimentar ou elementar. Para escolher uma dieta integral, é preciso conhecer as exigências específicas do paciente e a composição da fórmula. Então, gente, quem determina a composição da fórmula e a dieta desse paciente é a nutricionista. Por isso que eles passam no ambulatório da nutrição para fazer todo esse acompanhamento. Porque a nutricionista pesa e faz o acompanhamento se ele precisa ou não mudar a fórmula, tá? Então, aqui as formas de administração, aqui a gravitacional, tem o dispositivo abre e fecha, ele recebendo a dieta, ou através da bomba, em que ela é programada e esse paciente também recebe a dieta. Posição da administração é sempre de 60 a 45 graus. Agora vamos falar um pouquinho sobre a nutrição parenteral, tá? Nutrição parenteral é bem complexo, principalmente quando a gente está falando de um sistema único de saúde. Ela é cara, tá? Ela chega a custar 800 a 900 diariamente de custo para esse paciente. Não são todos os pacientes que que a nutricionista consegue lançar a mão dessa dieta, tá? Nos hospitais já privados, isso já não acontece. A nutrição parenteral é considerada como uma assistência de alta complexidade e, para tanto, exigem legislações vigentes que direcionam e fiscalizam o quê? A sua prática. O Ministério da Saúde exige que a instituição que trabalhe com NPT ou NPP, eu vou explicar o que é isso para vocês, tenham
protocolos estabelecidos, equipes capacitadas e que os pacientes que estejam em terapia sejam assistidos e monitorados de forma prioritária desde a sua internação até a alta. Isso aqui, então, são determinações e portarias do Ministério da Saúde. Isso é para vocês entenderem a complexidade que é uma dieta parenteral. O que é uma dieta parenteral? Nada mais é do que uma formulinha mágica? Não. É uma solução ou uma emulsão composta basicamente de carboidratos, aminoácidos, lipídios, vitaminas, estéril e apirogênica, acondicionada em um recipiente de vidro ou plástico, destinada a uma administração intravenosa em pacientes desnutridos ou não em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando-se a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas. Então, gente, ela é uma solução química. Solução química por quê? Porque dentro dela está balanceado o carboidrato, o aminoácido, os lipídios, a vitamina que esse paciente vai receber. Tudo muito bem calculado. Por quê? A administração dela é onde? Intravenosa. Nossa, vai receber dieta no sangue? Sim. Por isso que ela é muito bem balanceada e hoje ela é controlada. As vias. Tradicionalmente, o termo de nutrição parenteral periférica, que é a NPP, então ninguém vai falar para vocês, esse paciente está sob nutrição parentérica periférica. Eles vão falar assim, paciente em NPP, tá? Designa a administração de água, eletrólitos, proteínas e substratos calóricos através de uma via periférica do paciente. A nutrição parenteral total, que é a NPT, essas substâncias também são administradas através aonde? Do sistema nervoso central do paciente. Então, é necessário passar um acesso venoso central no paciente para ele receber esse tipo de dieta, tá? O objetivo de ambas é avaliar, corrigir sinais e sintomas e as sequelas da desnutrição. Então, ela é muito bem indicada. O objetivo inicialmente não se pensa em ganhar o peso, tá? Se pensa em quê? Devolver aporte calórico. Então, a curto prazo, a gente quer promover o quê? O aporte calórico, devolver caloria. Devolver nitrogênio suficiente para prevenir o catabolismo e promover o balanço nitrogenado neutro ou levemente positivo. A longo prazo, sim, é uma adequação do estado nutricional desse paciente. Mas assim também, esses pacientes com NPP, eles recebem por um tempo, observa se esse paciente começa a ter melhorado por todo o estado geral, aí você pensa em sim, em remover, não remove o acesso central, mas suspende esse tipo de dieta e estabelece o estado nutricional desse paciente, tá? Paciente oncomatológico, normalmente ele às vezes tem que lançar mão, e entrando num estado de desnutrição muito importante, tem que lançar mão de uma dieta, de uma NPP, tá? De uma dieta parenteral. Por quê? Esses pacientes têm contraindicado para eles fazer uso de uma dieta, de uma sonda nasogástrica, pela mucosite de toda a cavidade oral e pela mucosite também que eles podem ter em todo o trato gastrointestinal. Isso leva a uma translocação de bactéria, então o risco é muito grande. Então, normalmente esses pacientes vocês vão perceber que não passa sonda nem nasogástrica, nem orogástrica. Se ele não começar a descompensar muito, tem que lançar a mão para uma NPP. Então, aqui, as indicações é impossibilidade e ou insuficiência de dieta via oral, impossibilidade e ou insuficiência da dieta via enteral e quando o trato gastrointestinal não está íntegro, tá? Então, eu tenho um problema importante no trato gastrointestinal, eu tenho uma mucosite no gastrointestinal e não adianta eu passar uma dieta enteral, eu vou ter que passar uma dieta parenteral. Contraindicações na instabilidade hemodinâmica, na anúria sem diálise, nos distúrbios eletrolíticos ou metabólicos e em pacientes terminais, que é bastante discutido. Classificações, então, a NPT, que é a nutrição parenteral total, e a NPP, que é uma nutrição parenteral parcial.
Então, aqui está uma nutrição parenteral, tá? Antes se calculava, se fazia juntamente com a farmácia a nutrição, hoje não, hoje ela já vem pronta. Então, aqui já vem pré-estabelecido o que ele precisa e ela já vem pronta. Esse dispositivo, então, os dispositivos que são usados, você vai precisar um acesso central, tá? Esse tipo de catéter para ser acoplado no acesso central, a dieta e aqui a presença da bomba. Então, aqui os sistemas de nutrição, a total, a gente já diretamente no acesso central e a parcial normalmente é infundida através de um acesso periférico, tá joia? E aqui está ilustrando só o que? O tubo nasogástrico, a região do jejuno, tá? A gastrostomia, a jejunostomia. Então, aqui tem todas as vias de acesso que a gente pode receber essa dieta. Aqui uma paciente com uma sonda nasogástrica, mas ela tem um acesso central. A princípio, ela pode receber isso somente medicamentos, infusão de medicamentos. Se ela, por algum motivo, poder perder esse tipo de sonda, ela também poderá receber essa dieta. Então, as vias de acesso aqui, central, e a via de acesso periférica. Via de acesso periférico. A necessidade energética é menor, tá? Utilização dessa via até 2 semanas, porque não vai ter acesso que suporte isso. E solução de baixa osmolaridade. Indicada para pacientes que não suportam todo o aporte calórico proteico por via oral ou nasoenteral. Então, às vezes, eles associam, tá? Você tem um aporte calórico via oral ou nasoenteral pequeno e você precisa complementar com acesso periférico. Então, necessidade, na via de acesso central, eu preciso de uma necessidade energética maior, uma utilização de uma via por meio mais prolongado e uma solução de osmolaridade alta, tá? Essas são as fórmulas que eles utilizam para calcular e verificar a osmolaridade dessa dieta. Então, gente, falando um pouco agora sobre o quê? A equipe multiprofissional na terapia nutricional. A gente precisa do médico, nutricionista, enfermeiro e um farmacêutico. Então, se eu vou entrar com um tipo de dieta parenteral, eu tenho que ter esses 4 profissionais trabalhando junto. Por quê? O médico ele é responsável pela indicação, pelo cálculo e monitoramento da terapia nutricional. O nutricionista, ele vai auxiliar na indicação, vai avaliar a nutrição desse paciente, vai fazer o cálculo e monitorar toda essa terapia nutricional. O enfermeiro, ele é responsável para auxiliar também na indicação, na conferência, instalação e monitoramento da terapia nutricional. E o farmacêutico, ele que vai conferir a interação dos nutrientes, a estabilidade química, ele vai confeccionar com um controle de qualidade e segurança a bolsa e monitoramento da nutrição parenteral. Então, ela não é tão simples assim, ela é muito bem discutida, é o momento que deve inserir ou não uma nutrição parenteral. Muitas vezes o médico fica, às vezes, relutante, a nutricionista vai e reforça, olha, acho que seria mais interessante a gente já entrar com uma parenteral para ele vai recuperar melhor. Então, é muito discutido, porque também a dieta parenteral, ela tem as suas complicações, ela tem os riscos de infecção local. Então, por isso que para lançar mão é extrema necessidade mesmo. Obrigada, gente. Sei que é um tema bem complexo, né, porque foge um pouco da nossa área. Eu coloquei aí também o nome da professora Mônica, ela é professora do curso, ela vai dar outras aulas para vocês. Qualquer dúvida a gente vai discutir depois na nossa reuniãozinha online. Se eu não conseguir discutir todas essas dúvidas com vocês, a gente leva para a professora Mônica e a gente vai interagir, tá bom?